mulher da minha avó. Olá, eu sou a Mónica Cordeção Gonçalves, sou escritora e este vídeo é uma curiosidade, uma das cabeludas. É sobre a história algo macabra por detrás do grande museu de cera Madame Tussauds. Vou falar-vos dos horrores da própria Madame Tussauds e a sua visão perante tal experiência horripilante para criar tamanho sucesso, a minha própria experiência no Madame Tussauds e o seu lado mais sombrio, e ainda vos direi uma terrível novidade. Estão a gostar da ideia? Então coloquem um like neste vídeo e venham comigo. E não se esqueçam de subscrever o canal que vem muitas mais curiosidades. Vamos lá, sem mais demoras. O destino encaminhou-a para um dos extremos. Para os extremos. Ok. Sabia que o museu de cera mais conhecido do mundo tem o nome desta senhora aqui ao meu lado? Madame Tussauds e a sua história de vida é no mínimo curiosa. A sua vida não foi monótona, e essa característica não foi uma escolha que fez. O destino encaminhou para os extremos dos altos e baixos, para a angústia e para o terror, para a luta e para a esperança. Madame Tussauds nasce em 1761 com o nome de Marie Groscholtz. Espero ter dito bem. Em Estrasburgo, França, era filha única de Joseph e Marie Groscholtz, exatamente o mesmo nome que deu à filha. Juro-vos que havia mais nomes disponíveis na altura. Madame Tussauds nasce já órfã de pai. Ele morre 2 meses antes dela nascer. Morreu como militar durante a Guerra dos 7 Anos. Quando tinha cerca de 6 anos, a mãe decide mudar as suas vidas e foram viver para a casa do tio materno Curtis, uma personagem de veras importante, mas que deixa alguma dúvida ao longo da história. Segundo o bisneto, Madame Tussauds era mesmo seu tio. Aí, a mãe de Marie ficou a governar a casa do irmão, ajudando-se e apoiando-se mutuamente. E esta foi a família que Madame Tussauds conheceu. Curtis era médico e, com o objetivo de se aperfeiçoar na medicina, passou a modelar em cera os membros e órgãos do corpo humano. Rapidamente foi notória a sua habilidade e estendeu a sua arte para a execução de muitos retratos em miniatura do mesmo material, o que o fez ganhar patrocínios de muitos dos principais membros da aristocracia. Aristocracia. Nesse trabalho, ele teve muitos bons resultados e começou a exercer mais a profissão de artista do que de médico de família. E foi aí que tudo começou. Em 1776, a futura Madame Tussauds tinha 15 anos quando Curtis teve a ideia de fazer retratos em cera de tamanho real, em vez das habituais miniaturas, para exposição ao público. Anos mais tarde concretizou a ideia em Palais Royal, em Paris, onde abriu a sua primeira exposição e não muito tempo depois abriu outra, também em Paris, em Boulevard du Temple. Por essa altura já Marie aprendia a trabalhar a arte da cera com o tio. A exposição. Em 1780, com 19 anos, jeito nato e uma sólida experiência como artista, Marie torna-se tutora de arte e irmã do rei Luís XVI e Elizabeth, a pedido da mesma após conhecer o seu magnífico trabalho. Vai morar para a corte real em Versalhes, apesar do tio discordar, ficando ele sozinho nas exibições. E fica a morar por 9 anos, os quais vocês vão descobrir mais tarde que lhe trarão, no futuro não muito longe, um travo amarga sangue. 3 anos mais tarde, em 1783, Curtis saiu sozinho do Boulevard du Temple a Caverne du Grand Velours, que equivale à conhecida Chamber of Horrors, ou em português, Câmara dos Horrores. Continha então todos os vilões notórios e infames, enquanto que na exposição de Palais Royal exibia as fios de celebridades famosas. Mais tarde juntou as duas em Boulevard du Temple, fechando Palais Royal, mostrando ao público uma experiência absolutamente fantástica, como nós conhecemos ao longo dos séculos nos museus Madame Tussauds. Confrontar os soldados do Luís, claro, do Luís ali da esquina. Em 12 de julho de 1789, a Revolução Francesa começou com 2 bustos de cera retirados com a permissão possível da parte de Curtis da exposição Boulevard du Temple. Foi nesse momento derramadas as primeiras gotas de sangue da Revolução. O povo empenhava os bustos dos seus ídolos em sinal de protesto contra a gestão do reinado e confrontar os soldados do rei Luís XVI, que de imediato repostaram, claro. No outono do mesmo ano, Curtis insistiu para que Marie voltasse para casa por causa da agitação perigosa que se passava em Paris e, com razão, temia pela sua vida. Ela eventualmente acedeu, entristecida, pois se havia apegado a Elizabeth e ao seu maravilhoso mundo.
Às vésperas da Revolução Francesa, a futura Madame Tussauds retorna a Paris. Uma jovem Marie foi apanhada pelo extremo do terror, perigos da Revolução Francesa, derramamento de sangue e revolta de um povo que não aguentava mais o seu fado e desespero e não tinha nada a perder, sentimentos de que ela perigosamente não partilhava. Apenas 49 dias. Durante o ano de 1793, Curtis foi arrastado a trabalhar ocasionalmente durante longos meses, deixando Marie e a sua mãe a cuidar das exposições como podiam. Mas nessa altura, em particular, durante o chamado Reinado do Terror, nome que se aplica demasiado bem àquela época e que durou quase um ano. Imagine-se, um longo ano. O período dos Jacobinos, onde ninguém se sentia seguro à velocidade com que as cabeças eram guilhotinadas. Todos confundiam inimigos com aliados e muitos foram mortos sobre pretextos grotescos. Calcula-se que o terror jacobino causou dezenas de milhares de vítimas, entre elas o químico mundialmente conhecido Lavoisier. É verdade. Sabe-se que num período apenas de 49 dias mandou-se executar 1.400 pessoas. Foi nessa altura também que a futura Madame Tussauds teve a terrível experiência de lhe começarem a ser entregues cabeças saídas da guilhotina diretamente às suas mãos para as colonar em modelos de cera, tarefa que não se atreveu a contrapor. Pois não. E foi algo devastador para ela, não só pela situação em si, ter cabeças decepadas ainda quentes nas mãos e ter de as manusear detalhadamente, sendo impossível ignorar que de partes de um ser humano morto se tratava, mas também porque muitas dessas cabeças mutiladas ela conhecia pessoalmente pelos anos todos que viveu num palácio de Versalhes com a irmã do rei, lembram-se? Algumas delas inclusivamente eram suas amigas. Conseguem imaginar? Eu não. Inevitavelmente, a associação de Tussauds à corte do rei Luís XVI levou-a a ser suspeita e levada à prisão sob pesadelo do peso da guilhotina. Marie sobreviveu, mas não sem mazelas nem pensar. Felizmente soltaram-na, mas pela mesma altura o seu querido tio havia falecido, deixando-lhe como herança a exposição. Peso da guilhotina e eu já me estou a baralhar toda. Pois estou. Em 1795, a Revolução Francesa terminada e o ambiente político diferente, Marie tenta avançar a sua vida com Poto e casa-se com François Tussauds. Estima-se que o casamento de ambos não tenha sido lá muito bom, pois em 1800, apenas 5 anos depois do casamento, separam-se e não se sabe mais nada sobre François. Pensa-se apenas que tenha morrido pelo ano de 1838. Contudo, o casamento deu descendência, uma descendência importantíssima para o futuro império do museu. Marie teve 2 filhos, Joseph Tussauds, o mais velho, que nasceu em 1796, e Francis Tussauds, o mais novinho, que nasceu em 1800. Amigos com aliados e muitos foram mortos sob pretextos grotescos. Em 1802, Madame Tussauds parte para a Inglaterra. Não quis mais permanecer nas lembranças da Revolução e logo após o assinado do Tratado de Amiens, tratado de paz que pôs fim às hostilidades entre França e o Reino Unido, coisa que não durou muito tempo, Marie aproveitou e procurou refúgio em Inglaterra, transportando as exposições do seu tio de Paris para um país desconhecido de onde nunca mais saiu. Permaneceu em Londres durante 6 ou 7 anos e depois resolveu fazer uma tour com a sua exposição, visitando os locais mais relevantes em Inglaterra, Escócia e Irlanda com os seus filhos, vivendo muitos altos e baixos, acidentes e perdas de esculturas, ganhos na divulgação da sua arte, um carrossel de emoções e novos conhecimentos. Enfim, bom ou mau, viagens difíceis naquela época, certamente. Obtendo o sossego e a estabilidade merecidos. Modelou em vida muitas celebridades nacionais e estrangeiras, realeza, atores, colégio e tantas outras conhecidas do povo. O seu nome, mais uma vez, chegou além fronteiras. A sua arte deslumbrou as mais notórias figuras da sociedade europeia e não só. Continua também a fazer os moldes dos mortos sempre que pedido ou proveitoso, nomeadamente despreços relevantes após a sua execução, mantendo acesa a exposição paralela, a mais marcante, a mais curiosa. Mas em 1935, Madame Tussauds estabelece a sua base em Londres, no The Baker Street Bazaar. Finalmente a exposição encontra uma casa fixa, mantendo o sossego e a estabilidade merecidos.
A verdadeira guilhotina, a verdadeira. Antes depois de ter ido viver para a Inglaterra, tive uma ideia genial que completou magicamente a sua coleção de arte macabra. Enviou um dos seus filhos à França com um objetivo muito concreto: trazer para a sua exposição a verdadeira guilhotina tão tragicamente usada durante a Revolução Francesa, mais precisamente durante o Reinado de Terror. Depois de muita negociação, pagamento de uma bela maquia de dinheiro e principalmente a autenticação do próprio Carrasco que ainda era vivo, o rapaz conseguiu ter sucesso na sua demanda e entregou à mãe a terrível, mas preciosa recordação do passado, bem como a lunete, onde se colocava ao pescoço o machado sempre presente para o caso da grande faca falhar, cuja exposição foi vista por multidões curiosas. Tornou-se uma moda, a quando morto, quem podia, figuras de relevo, pedia-se a tesouro para fazer um molde para a posteridade. Um dos meus livros é sobre esta época em Londres, um romance histórico durante a época vitoriana, uns poucos anos mais à frente. Lembras-te do Jack the Ripper? Por aí. É tão maravilhoso escrever sobre estes tempos sombrios e com características tão peculiares e intensas. Adoro embrenhar-me pelas ruas de Londres, século XIX, nubladas e úmidas, como se estivesse lá crescido e conhecesse cada recanto assombrado, sempre à espreita e à espera do inesperado, dentes amarelos e cheiro pestilento. Oh, não! Sempre com a consciência de que estou na segurança da minha casa, claro! Eram épocas tenebrosas em qualquer lugar, em qualquer país, uns piores que outros, claro. Mas, principalmente no que toca à higiene e saúde, o século das invenções, estapafúrdias e tantas outras coisas que hoje são impensáveis. Adoro! Oh, adoro a época vitoriana e os seus traços carregados de precariedade desumana. Não me entendam mal, não aplaudo tais sentimentos, antes pelo contrário, isso nota-se particularmente bem nos meus livros. Mas é uma época especial e única. Tem pormenores tão negros, um decor tão exagerado e ambíguo, que é surreal que algum disto tenha existido. Mas existiu. As mentes dessa época equiparavam-se ao estado nublado e úmido do habitual cenário. Adoro escavar nessa época e encontrar alguma humanidade que se irá destacar heroicamente no meio do medo. E Madame Tussauds habilmente se aproveitou disso, explorando inteligentemente a seu favor. Obviamente que a época vitoriana teve coisas muito boas também. Foi uma altura de desenvolvimento e de evolução, uma época muito bonita e elegante. Mas não me compete a mim falar do óbvio, está em mim desbravar o mistério de Negrores. Tussauds sempre foi mantendo a exposição atual com nomes que mexiam com as emoções das pessoas, fosse na Câmara dos Horrores ou à luz da arte. E assim se mantém fiel à sua exposição até aos dias de hoje, focando a atualidade e o marcante. Na altura, as portas abriam às 19 horas e fechavam às 22. E antes de abrir, já era habitual haver uma fila para entrar. Quando lá fui, tinha cerca de 16 aninhos. Em 1998, por aí. Há tanto tempo, eu sei. Lembro-me de ficar muito, mas mesmo muito tempo. Na minha memória pareceram horas para conseguir entrar, mas valeu tudo a pena. O Indiana Jones nos salteadores da Arca Perdida. A minha memória não é fantástica. A imaginação e a criatividade ocupam a maior parte desse espaço no meu cérebro, mas ainda assim posso-vos garantir que adorei a experiência no Museu Madame Tussauds em Londres. Mas retive muito mais informação da parte que gostei mais, óbvio. A exposição luminosa é gira, claro, retrata partes de filmes. Lembro-me, por exemplo, da bola gigante que quase esmagou Indiana Jones nos salteadores da Arca Perdida, sabem? Eu tenho fotos minhas tiradas com algumas esculturas, mas não as encontrei. Prometo que se entretanto encontrar, vos mostro nas minhas redes sociais. Mas lembro-me principalmente da Câmara dos Horrores. Aí não se podia tirar fotos, com muita pena minha. Entrava-se por uma porta e o ambiente muda radicalmente. Ficou tudo escuro, bem escuro, e o cenário era fenomenal. Sem nos apercebermos bem como tínhamos ido lá parar, estávamos a caminhar na calçada londrina do século XIX à noite. Maravilhoso. Lembro-me das casas e de um rapazinho encolhido num canto escuro a olhar para mim com um ar de puro pavor.
Depois, ao longo da caminhada, íamos vendo as vítimas destripadas do Jack the Ripper e os seus devidos cantos despidos e sombrios, assassinos de várias épocas e modos de tortura, cabeças decepadas e até Joana d'Arc a ser queimada na fogueira. Tudo realista e bem explicado, com apontamentos escritos a cada passo. A Câmara dos Horrores de Madame Tussauds é uma lição de história contada de uma forma entusiasmante, com artefactos genuínos que cantam pormenores detalhados e verdadeiros de factos que apenas ouvimos falar. Ali vimos mesmo como aconteceu. É magnífico. Não mostra apenas os mais terríveis dos humanos vilões da história mundial, mostra a história na sua essência. Infelizmente, na história mundial, a verdadeira, para acabar bem, tem na sua maioria de passar por uma Câmara dos Horrores. Infelizmente. No dia 15 de abril de 1850, Madame Tussauds morre pacificamente e sem dor na casa que era agregada à exposição em Baker Street. Tinha 88 anos. Pequena e leve, maneira vivaz, era boa conversadora e abençoada de memória fantástica, ao contrário de mim. Austera e exigente nos hábitos da vida, mostrava grande simpatia a quem mostrava sofrimento. Acima de tudo, era muito generosa. Já à idade avançada, confessou nunca ter esquecido o que viu em Paris. A memória da Revolução Francesa para ela foi uma assombração, um pesadelo que a acompanhou a vida toda. Na Marylebone Street. Não! É Road! Em 1884, os netos de Marie moviam um museu para o seu local atual na Marylebone Road. E foi aí que se desenvolveu uma curiosidade caricata no livro que esclarece a verdadeira versão da vida de Marie, entre tantas outras que poderão encontrar pela internet fora. Um livro do ano de 1919, maravilhoso, escrito por John Theodore Tussaud, o bisneto da própria Marie, que embora o seu pai tenha entretanto vendido o museu, ele continua lá a trabalhar com as mesmas funções de gestão e artista e desmente um rumor peculiar no seu livro. Segundo ele, na época, o rumor da Câmara dos Segredos já ocorria há cerca de 20 anos e, segundo o mesmo, o museu pagava a quem tivesse coragem de ficar uma noite inteirinha fechada na Câmara dos Horrores, o que deu origem a uma enchente de cartas durante anos, a oferecerem-se para tal experiência. Soldados, marinheiros, ex-polícias, entre outros, garantindo nervos equiparados à tarefa. John garante que nunca pagaram para tal tarefa e nunca pagariam tamanho absurdo, mas não deixa de ser cómico. Este pequeno episódio mostra-nos bem o quanto Madame Tussauds e a sua Câmara dos Horrores eram relevantes naquele tempo. Nervos de aço. Nervos! Em 1925, o museu é devastado por um incêndio. E em 1940, Madame Tussauds é atingido por uma bomba alemã da Segunda Guerra Mundial, destruindo 352 moldes e o cinema. Atualmente, à data da filmagem deste vídeo, existem 24 museus Madame Tussauds espalhados pelo mundo. Cada um define bem a peculiaridade de Tussauds, mas tem as suas características distintas dependendo da história, cultura e tendências do local onde se encontra. E agora, conforme prometi, chegou o momento de desvendar a terrível novidade que tanto me entristeceu, confesso. Ao fazer investigação para este vídeo, descobriu que o Museu Madame Tussauds já não tem a exposição da Câmara dos Horrores. Pois eu sei, eu também fiquei chocada. Encerramento de algo secular, com tanta história, tanto sucesso e tão fantástico. É que é possível. O museu explicou-me que a exposição tinha acabado definitivamente e que a tinham substituído pela Sherlock Holmes Experience, que pelo nome não me pareceu bem a mesma coisa. Atenção, que eu estou a falar do Museu de Londres. Os outros terão outros tipos de exposições. De qualquer forma, também essa exposição foi fechada depois da reabertura do pós-primeiro confinamento obrigatório do Covid-19 e não sabem se voltará a reabrir. Madame Tussauds também não estaria contente, muito provavelmente, com o encerramento do Chamber of Horrors, com o tanto que investiu e a visão que teve para tamanho projeto que conseguiu que durasse séculos de êxito. Claro que temos que ter noção que eram outros tempos, mesmo o trato do povo, as próprias autoridades com o crime, a morte, o enigma, o macabro, era completamente diferente, a cultura era absolutamente distinta da atual, a vivência com a realidade era mais crua e simples, a própria morte era mais real, acreditem em mim. Mas isso é uma história para outro vídeo. E que história de secar cenas do crime, vítimas desconhecidas, desaparecimentos e fotos de morte daquela época. Esse vídeo farei com certeza, está prometido e já estou entusiasmada só de pensar. O vídeo sobre esse assunto vai ser
fantástico, vocês nem imaginam, as diferenças são surreais. Gostaram desta minha curiosidade? Então deixem um like no vídeo e contem-me aqui em baixo nos comentários, contem-me o que mais gostaram desta curiosidade que eu quero muito saber. Se tiverem dúvidas ou sugestões para curiosidades, contem-me também nos comentários, pois se for uma sugestão apetitosa e encontrar fontes fidedignas, garanto-vos que façam o vídeo. E se ainda não subscreveram o canal, subscrevam já e acionem o sininho para não perderem nenhuma curiosidade cheia de mistério e muito sumo. Não se esqueçam, leiam muito. Até ao próximo vídeo. Cheio de soninho. Cheio muito cedo.